Olá pessoal, então esse é um tutorial, né, pra gente relembrar os passos da aula anterior, tá? Pra gente elaborar um mapa como esse. Então, primeiro a gente vai abrir o site do IBGE para baixar os dados, né? Então, eu tenho lá a janelinha do IBGE, aqui eu entro nesse menuzinho aqui, vou em Geociências, Organização do Território, Malhas Territoriais, tá? E aqui eu vou em malha municipal. Daí eu vou, como eu vou fazer o mapa de Pontal do Paraná, né, no estado do Paraná, eu vou baixar aqui, vou lá no estado do Paraná e baixo o documento de municípios, tá? Daí eu vou salvar tudo lá no Drive C para me facilitar. Então eu vou criar uma pasta aqui, cartografia, vou criar uma nova pasta, mapa Pontal. E daí eu vou salvar aqui o meu arquivo, PR Municípios, tá? Também vou baixar as unidades da federação aqui nessa parte do Paraná. Então, eu vou lá, PRUF, né, 2022, vou baixar. E também vou baixar, vou precisar das unidades da federação do Brasil, né, do Brasil todo, dos estados, né? Então, vou colocar aqui BRUF 2022 nessa mesma pasta. Depois disso, eu vou lá nessa pasta que eu salvei as coisas. Então, eu vou lá nessa pasta aqui, descolocar o C. Clico aqui em QGIS, cartografia, mapa Pontal. E vou tirar desse arquivo zipado, tá? Então, eu vou lá, clico com o botão direito, extrair para, vou deixar dentro da pastinha com o mesmo nome mesmo, para ficar organizado. Daí o PR Municípios também, vou lá, extraio para essa pasta. E o PRUF também, extraio para essa pasta, tá? E aí, depois que eu extrair todos os meus arquivos, eu posso até deletar esses outros que eu não vou precisar, daí eu vou excluir aqui da minha pasta, tá? Daí, eu já tô com o QGIS aberto aqui, então eu vou em projeto, vou salvar esse projeto naquela pasta onde eu vou trabalhar para elaborar o meu mapa. Então, eu venho aqui, mapa Pontal, e vou colocar aqui, mapa local Pontal, vai ser o nome do meu projeto, tá? E daí, eu vou trazer essas camadas que a gente baixou no site do IBGE. Então, eu venho em camadas, adicionar camada, camada vetorial, tá? Porque são camadas vetoriais. E aí, eu vou procurar aqui, eu venho, né, nessa aqui, fonte, bases de vetores, eu venho nesses 3 pontinhos e procuro aqui o meu, na pastinha que eu montei aqui, né, o meu, as minhas bases, né. Então, primeiro eu vou abrir aqui o BRUF. Se eu não sei qual desses arquivos é o meu shapefile, que é o arquivo vetorial que a gente vai usar, eu vou abrir aqui em todos e selecionar aqui shapefile. E aí vai aparecer só o arquivo shapefile, e aí eu abro aqui. Daí eu clico em adicionar, ok. Então, ele adicionou aqui a camada dos estados do Brasil, tá? Daí eu vou procurar aqui de novo e vou abrir a PR Municípios. PR Municípios, como aqui está selecionado somente arquivos shapefile, só apareceu esses, mas nessa pasta também tem os 5 arquivos. E aí, eu adiciono aqui, ó, apareceu os municípios aqui do Paraná, tá? E aí, eu venho de novo nesses 3 pontinhos, venho na minha pasta e pego o PRUF, abrir, adicionar, e pronto, são as minhas 3 camadas que eu vou utilizar. Veja bem, esse aqui é só o estado do Paraná, né? Essa camada aqui, né? Então, se eu tirar ela aqui, ó, desclicar e clicar, vai aparecer a dos meus municípios, tá?
Então, por enquanto eu vou deixar essa embaixo dessa, então o QGIS ele funciona nessa escala assim de camadas, né? O que você deixar por cima vai aparecer, tá? E daí, para eu fazer o meu mapa, né, local de Pontal do Paraná, eu vou selecionar, né, para deixar ele aqui, eu sei que ele tá por aqui, né? E aí, para eu deixar ele saltando aqui do meu mapa, eu vou simplesmente tirar ele, extrair ele dessa camada de municípios do Paraná, tá? Então, para isso, eu vou selecionar o meu município de Pontal do Paraná, tá? Se eu não sei, né, qual desses municípios é o Pontal do Paraná, eu posso vir aqui, clicar com o botão direito na camada municípios, abrir a tabela de atributos, né, e procurar aqui Pontal do Paraná, tá? Lá no P. Aqui, Pontal do Paraná. E quando eu selecionar aqui, ele vai ficar amarelinho aqui, tá? Eu tenho que clicar aqui bem no ID dele, tá? E aí ele fica amarelinho destacado, então ele tá selecionado, ele tá pronto para ser exportado para uma nova camada. Então eu vou tirar aqui, tá? Se eu soubesse, né, quem é ele aqui, eu também poderia pegar essa ferramenta de seleção aqui, selecionar as feições por área ou clique simples, tá? Então eu clicaria aqui, por exemplo, ó, não tá selecionado, clico em cima, tá? Se eu quiser selecionar outro município, eu seleciono aqui, tá? Então eu vou deixar aqui Pontal do Paraná selecionado, e daí eu vou pegar vou selecionar aqui municípios, né? Clicar com o botão direito, exportar, guardar elementos selecionados como, tá? E daí eu vou exportar nessa camada no formato shapefile mesmo, tá? Vou escolher um nome para o meu arquivo, vou colocar vou colocar aqui Pontal do Paraná. Evita sempre de colocar acento, C cedilha, porque na hora do QGIS fazer o processamento dos dados, quando a gente tem essas palavras com acentos, essas coisas podem ter algum problema, né? Então, a gente escolhe aqui qual diretório a gente vai colocar, né? Eu vou colocar lá na minha pasta que eu criei para esse projeto, né? Que tá em cartografia, mapa Pontal, tá? E daí eu vou deixar aqui, Pontal do Paraná, salvar, tá? E aí eu quero fazer o meu mapa nas coordenadas UTM mesmo, Sirgas 2000, tá? Aqui, ó, tá na base o datum Sirgas 2000 UTM 22. A gente sabe que Pontal tá dentro da zona 22, né? Então, se você não souber, por exemplo, o município que você vai fazer o mapa, onde que tá, é bom conferir, né, os fusos de UTM para verificar dentro de qual fuso que tá. Se não tiver em um único fuso, é melhor usar coordenadas geográficas. Então, nesse caso aqui, eu já selecionei aqui, né, o EPSG, né, 31982 Sirgas 2000, mas se ele não tiver salvo aqui, você vem nesse símbolozinho aqui, né, do planeta, e procura aqui, tá? O que você procurar aqui em filtro, né, vai aparecer aqui embaixo. Então, o meu já tá salvo os sistemas de referência de coordenadas utilizados recentemente. Então, você procura Sirgas 2000, e daí vai aparecer vários aqui, daí você pode procurar, né, subir, e daí escolher, né, o Sirgas 2000 TM22. Clique em OK e deixa assim. Então, a nossa camada vai ser salva, essa camada vetorial, vou colocar aqui OK. Ela vai ser salva nesse formato, ó, salvou um novo polígono nessa cor mais escura aqui do município de Pontal, tá? E daí, eu vou trabalhar agora nessas camadas para eu fazer o meu mapa. Primeiro, o meu projeto, ele tá aqui embaixo, ó, dá pra ver as coordenadas geográficas, tá? Em graus decimais, certo?
E aí eu quero deixar o projeto nas mesmas coordenadas, né, UTM do meu município. Então, veja, as outras camadas, se a gente clicar com o botão direito e ir em propriedades, em cima das camadas, que a gente baixou direto lá do site do IBGE, e vir em informações, a gente consegue ver aqui que o EPSG é o CIRGAS 2000, somente 4674, que é nas coordenadas geográficas, tá? Então, e aqui, se a gente clicar em propriedades com o botão direito, a gente vê que a informação aqui é que é CIRGAS 2000 UTM 22. Então, a gente está aqui com as unidades métricas, né, com essas coordenadas em UTM, tá? Então, eu vou transformar, né, o meu projeto, eu vou colocar ele no sistema de referência da minha camada do município. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui no SRC da camada, né? Clico aqui com o botão direito, SRC da camada, e definir o SRC do projeto a partir da camada. Então, se eu colocar nisso daqui, as minhas coordenadas do projeto vão mudar, né, e vai ficar de acordo com a camada. Então, aqui, por exemplo, eu estou movendo, né, o meu cursor, ele já está aparecendo aqui embaixo as coordenadas em UTM, tá? Agora, a gente vai montar, né, os dois grupos aqui, para ficar melhor organizado, para a gente montar esses dois quadros no nosso layout, dois mapas. O mapa maior, né, de escala maior, e o mapa de escala menor aqui, para mostrar a localização ali do município de Pontal do Paraná, no estado do Paraná, tá? Por que que eu faço isso? Porque às vezes eu faço algumas modificações, né? A gente vai precisar das mesmas camadas para fazer esse mapa e também esse mapa, certo? E às vezes, por exemplo, aqui, eu não quero que fique o nome Pontal do Paraná aparecendo aqui nesse mapa da direita, tá? Para mim não há essa necessidade. Só que se eu tirar, né, daqui para fazer esse mapa, nesse mapa depois ele vai sair também, mesmo eu travando a camada. Depois eu explico melhor para vocês. Então, eu vou fazer uma cópia, eu vou selecionar essas camadas e vou pedir para fazer duplicar camadas. Então, duplicou aqui para mim todas as camadas, tá? Antes eu tava selecionando, né, algumas específicas, mas para não ficar muito confuso, eu vou acabar duplicando todas mesmo e formando dois grupos para eu separá-las, tá? Então, aqui eu vou criar um grupo 1, vou colocar o nome de mapa maior, que é o da escala maior ali, onde a gente vai colocar um município certinho. E aí, eu vou criar outro grupo, que eu vou colocar o nome mapa menor, aqui, underline menor, tá? E aí, eu vou, deixa eu ver aqui, tá, e aí eu vou arrastar, né, as minhas camadas para os respectivos grupos, tá? Então, essas cópias, por exemplo, eu vou colocar aqui no grupo menor, eu tenho que colocar em cima do nome, tá? Então, eu vou pegar esse e esse, tá? Então, eu coloquei todo mundo aqui, tá tudo certo, beleza. Aí, agora eu vou colocar essas dentro do mapa maior. Pronto, eles estão todos dentro desse mapa maior, tá? Aí o mapa menor eu vou desabilitar aqui, vou até esconder as camadinhas, porque por enquanto a gente não vai mexer neles. E aí eu vou começar as minhas modificações para deixar o mapa parecido com esse aqui, tá?